Meu irmão, minha irmã, uma alegria, chegamos ao final da semana, hoje é sábado, dia 3 de julho, e nesse dia a igreja comemora o apóstolo São Tomé, um homem que vai ser muito importante para a fé de todos nós, marcada muitas vezes pela incredulidade que se torna então exigente. Vamos então ser ajudados por Tomé nesse sábado com o Evangelho de João, no capítulo 20, versículos de 24 a 29. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Às vezes a gente fala de São Tomé com uma certa graça, assim, não é? Que homem fraco na fé. Mas, na verdade, João, o evangelista, o Evangelho de João, ele valoriza muito a figura de Tomé, porque Tomé, na verdade, vai representar toda a nossa dificuldade em crer, toda a incredulidade dos apóstolos também. Por isso, João valoriza muito. Tomé é aquela pessoa que tem dificuldade de crer, não só agora na ressurreição, mas desde antes, quando Jesus o chamou, ele nunca mostrava assim grande entusiasmo, ele colocava dificuldade aqui e ali, basta a gente percorrer o itinerário de Tomé no Evangelho, nos Evangelhos. Tomé representa então a nossa própria dificuldade em crer. Crer não é fácil. Quem diz assim com muita facilidade: eu tenho muita fé, eu não sei, não é? Fé é um aprendizado, é muito fácil ter fé diante de coisas fáceis, mas quando a vida nos prova, como vimos essa semana, não é tão simples assim. E agora, Tomé está diante da maior de todas as dificuldades. Ele viu o Mestre morrer na cruz, ele viu uma aparente derrota. A missão de Jesus parece ter sido um fracasso absoluto. Restaram ali algumas mulheres, um jovem discípulo junto com ele ali na cruz. Todo mundo fugiu, um o traiu, outro o negou. É um fracasso. Esse homem teve um sonho belo, lindo, mas que não deu certo. Não passou de uma fantasia que acabou com a morte. Era bonito, mas irreal. Quantas vezes a fé não nos parece assim? Quantas vezes os evangelhos, a proposta do reino, não nos parece assim? Muito bonito. Jesus é admirado, aliás, pelas palavras, mas muitos não creem nele para valer, não fazem da sua proposta para a própria vida. E Tomé está ali, derrotado. Ele não estava quando Jesus apareceu, estava sozinho, e a fé é muito ajudada pela comunidade. Quem tenta viver a sua fé sozinho, dificilmente conseguirá uma fé firme, forte, que atravesse as dificuldades e provações. Pois bem, no 8º dia depois, 8 dias depois, aí sim Tomé estava com eles. Jesus não foi lá aparecer para ele sozinho, foi em comunidade que ele teve a experiência. Jesus aparece de novo, ressuscitado, e aquele homem que queria provas materiais de um Cristo espiritual agora, ele vai ser ajudado por Jesus. Jesus não despreza as dificuldades de Tomé. Coloca o teu dedo aqui, Tomé, na minha chaga da minha mão. Coloca a tua mão aqui no meu lado atravessado pela lança. E Tomé faz uma experiência que nos ajudará a todos, por nós todos. Tomé colocou o dedo lá. Tomé colocou a mão no lado de Jesus.
nós estávamos ali para que a nossa dúvida também pudesse ser sanada. A fraca fé de Tomé ajudou a nossa fé fraca. A dificuldade de Tomé ajudou a nossa dificuldade. E agora a gente pode, então, ajudado por Tomé, ouvir Jesus dizer: vocês são felizes, porque não precisaram ver. Bastou que Tomé tivesse visto, que os outros tivessem visto. Bastou a experiência de Tomé, até sensorial, usando os sentidos que eu dei a ele. E vocês creem a partir do testemunho dele. Agora ele é plenamente apóstolo. Ele é enviado para dizer: eu vi, eu toquei o ressuscitado, nós comemos com eles. E a igreja crê no testemunho desses que fizeram a experiência fundamental da fé. Mas também a nossa não será menor, porque ele igualmente nos dará uma fé tão firme e capaz. Rezemos. Deus, nós vos agradecemos por essa figura tão simpática de Tomé, que no fundo representa todos nós. Nós agradecemos porque o Senhor foi condescendente com ele e também conosco, ao se deixar tocar, ao se deixar ver, experimentar, para que a gente tenha certeza que tu estás vivo no nosso meio, que venceste a morte, que não cremos numa doutrina vazia, mas numa pessoa que apareceu, que Deus andou no nosso meio, que venceu a morte e que ressuscitou e apareceu a muitos. Obrigado, Deus. E pedimos, confirma sempre a nossa fé. Ajuda também a nossa fé ainda tão débil, tão fraca. Isso pedimos pela intercessão do mesmo São Tomé. Amém. Amanhã, dia de ir à missa, se pode, vai, se não, acompanha pelos meios, Deus vai abençoar você, viu? Bom domingo, o dia santificado em que a gente reconhece a santidade de Deus, em que a gente reconhece como Deus é bom e reza em família e faz desse dia um dia sempre sagrado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Bom domingo e até breve.